E em meio à discussão sobre o corte de gastos públicos, o governo Lula avalia a compra de um novo avião presidencial. A aquisição é estimada em 250 milhões de dólares, o equivalente a quase R$1,5 bilhão. O presidente pediu urgência na compra de uma nova aeronave depois de o avião atual apresentar problemas técnicos durante uma viagem ao México no mês passado. Duas opções de Airbus estão em análise. A primeira é uma aeronave usada em 2016, com configurações semelhantes às que Lula e Janja desejam. Esse avião demoraria menos de um ano para ser totalmente adaptado e entregue ao governo brasileiro. Há ainda a possibilidade de aquisição de uma nova aeronave produzida sob encomenda. E aí, nesse caso, o tempo de entrega seria de aproximadamente 1 ano e meio. A exigência do Palácio do Planalto é que o avião tenha mais autonomia de voo do que o atual. E aí, Piotr, a gente está acompanhando aqui algumas imagens do presidente Lula e de Janja da Silva no avião presidencial, mas não é só isso. Além disso, eles querem como exigência aí dessa nova aeronave uma sala de reuniões mais ampla, internet de alta velocidade, quarto de casal e também banheiro com chuveiro. Tudo isso aí pela bagatela de 250 milhões de dólares, mais ou menos B de bola, R$1,5 bilhão. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paulo, Augusto, boa noite. Alexandre Garcia, um prazer tê-lo aqui às sextas-feiras. Ana, querida, bem-vinda. A todos que nos acompanham também. A Janja disse recentemente numa entrevista à CNN que é preciso ter mais responsabilidade com o presidente da República, se referindo ao problema do avião. A falha técnica que houve no avião lá na Cidade do México permitiu ainda o avião continuar sobrevoando sob a perícia da competente equipe de pilotos da Força Aérea Brasileira. Imagina o nível de preparo que eles têm e desempenharam a função com competência por 5 horas sobrevoando. Aterrissou com segurança, depois a comitiva voltou ao Brasil. O avião já foi consertado. Nenhuma empresa aérea do mundo, nem as que estão no Oriente Médio, que são hoje as grandes novidades no mundo da aviação, qualquer uma delas jamais trocaria um avião que teve um problema técnico dessa proporção. Agora, vamos lá. Faz sentido para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo ou qualquer governo, trocar um avião porque ele teve este tipo de problema técnico? Porque esta é a alegação. Na verdade, não é, né? Isso só surgiu aí um subterfúgio, uma narrativa, porque queriam mais luxo, porque queriam autonomia, também é um subterfúgio, porque o avião brasileiro não é, o do governo brasileiro não é dos mais problemáticos em relação a isso. Na verdade, tem boa autonomia, está na média dos chefes dos aviões e chefes de Estado do mundo. Então, qual é a razão? Luxo. No momento em que o país, inclusive escrevi no artigo de novo dessa semana, porque no início dessa semana, agora na segunda-feira, saiu lá de novo pelo Banco Central a situação fiscal brasileira, que só piora. São 16 meses de déficit consecutivo. Ou seja, que o governo gastando mais do que arrecada, apesar de ter aumento da arrecadação, que tudo vem, inclusive, das reformas dos governos anteriores. As próprias agências de risco dizem isso, inclusive a que aumentou a nota do Brasil. Um problema técnico desse não seria justificativo. Mas nós temos a política e a opinião da primeira-dama prevalecendo sobre a Força Aérea Brasileira, que nesse momento, em algum momento, está, digamos, deixando de lado a técnica para sucumbir à primeira-dama. Augusto Nunes, muito boa noite. Seja bem-vindo, Augusto. Piotr lembrou da entrevista dessa semana da primeira-dama Janja da Silva. Ela concedeu a entrevista à CNN e pediu mais responsabilidade com o cargo de presidente da República. Deixa a gente resgatar e aí já passo a palavra para o Augusto. Acaba sendo irresponsável com a vida do presidente da República. Eu não estou falando do presidente Lula, eu estou falando do presidente do Brasil. Então a gente acaba sendo um pouco irresponsável com isso, entendeu? De colocar ele dentro de uma aeronave com esse tanto de problemas. Então a gente precisa ter um pouquinho mais de responsabilidade com o cargo. Boa noite, Augusto. É um problema, né? Problema. É irresponsabilidade geral. Boa noite, Paula. Boa noite, meu amigo Piotr, grande Alexandre Garcia.
minha querida parceira Ana, boa noite a você que nos acompanha. O avião, ele tem uma longa vida útil pela frente. Pois eu vou aqui apostar, eu não gosto de fazer previsões, mas essa eu faço com tranquilidade. Eles vão continuar com o avião por aqui, atendendo a ministros, atendendo ao Lula de vez em quando, eles não vão vender. Eles vão manter, porque é coisa de novo rico. Novo rico não tem conserto, você precisa de umas 10 gerações aí para aprender a falar, começando por aí. Uma mulher que fala que é irresponsabilidade é uma irresponsável em matéria de compra, gasto, etc, etc. O Brasil não pode gastar esse dinheiro, não porque esse dinheiro aí vai salvar, né, o desastre econômico que vem sendo produzido pelo Lula, com a ajuda preciosa do Haddad e de outros. É porque serve como exemplo. Claro. Se você está sem dinheiro, não compre nada que passe a ideia de que você está esbanjando. E é esbanjar. É o que o Lula faz. Gasto é vida. Gasto é vida, inclusive gasto com avião. É isso que ele vai fazer. Eu queria só comentar rapidamente o que já se passou, as pautas já discutidas aqui, rapidinho. Porque eu acho o seguinte, o Milei, ele pôs até uma roupa de gala, né? O Milei está conseguindo um milagre na Argentina, fazer o argentino ter paciência. O problema da Argentina também era esse, você começava a ouvir os bumbos dos peronistas 2 meses depois da posse de alguma alternativa. Agora, eles estão numa situação econômica ainda difícil, claro, estão recuperando um desastre que demorou décadas. Mas o povo está confiante, porque os sinais são os melhores, né, que vêm sendo emitidos aí pela Argentina. Tomara, né, que os nossos hermanos, aí a gente ama odiar a Argentina, né? Tudo brincadeira. Eu gosto muito e torço pela Argentina, até porque nós somos condenados à parceria eterna, né? É evidente, são economias complementares. Muito boa sorte aí ao Milei, que continue assim. Essa comitiva que foi mencionada aqui também me deixou curioso. Essa que está no Azerbaijão? Isso. Até o Azerbaijão você consegue mandar um monte de gente para lá, porque eles querem embarcar, né? Eles querem passear, qualquer lugar. Qualquer lugar, eles querem pegar carona. Sabe por que está essa multidão por lá? O Alckmin é candidato a chefiar uma comissão qualquer criada para essa cópia aí de Belém. E a Marina também. Então o Alckmin está jogando o primeiro tempo, o segundo tempo entra a Marina. Cada um levou a sua delegação, que tal? Um país que gasta com isso tem um governo realmente irresponsável. É isso.